As convenções partidárias são realizadas pelos partidos políticos para escolher seus candidatos. A Lei das Eleições, 9.504/97, ela sofreu uma alteração em termos da data da realização dessas convenções. Anteriormente, era entre os dias 12 e 30 de junho do ano da eleição. As convenções agora serão realizadas nos dias, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Nas convenções, os filiados dos partidos que nós chamamos de convencionais vão escolher os candidatos que representarão o partido político nas eleições. A convenção também é utilizada pelo partido político para deliberar sobre coligações, ou seja, se eles vão participar da eleição isoladamente ou coligados. Então, a convenção partidária é para isso, para escolher os candidatos. Muito embora que antes da convenção, nós temos também a chamada propaganda intrapartidária, que ocorre nos 15 dias que antecedem as eleições. Ou seja, nesses 15 dias antes da convenção, aqueles filiados que pretendem ser candidatos vão ali fazer uma campanha, uma propaganda para os filiados do partido, para que eles, no dia da convenção, o escolha ou os escolha como candidato ou candidatos. A sociedade vai tomar conhecimento através da imprensa. Por quê? Porque a convenção, na verdade, é realizada entre os diretores, os dirigentes do partido e os convencionais, que são os filiados. Então, é interna, a convenção é só para o partido político. E eles utilizam gratuitamente edifícios públicos, prédios públicos, como, por exemplo, centro de convenções, etc., responsabilizando-se pelos danos que, porventura, venham causar. Mas eles têm esse privilégio de utilizar esses prédios públicos gratuitamente. Então, a sociedade apenas vai tomar conhecimento através da imprensa escrita, televisada e falada. O registro de candidatura é muito importante. Por quê? Porque o candidato que vai ter seu registro de candidatura solicitado, requerido ao órgão da Justiça Eleitoral competente, pode ser TSE, pode ser o TRE ou o juiz eleitoral, ele tem que cumprir as chamadas condições de elegibilidade e também não estar presente nenhuma causa de inelegibilidade. Por exemplo, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, pleno gozo de direitos políticos, o domicílio eleitoral, a filiação partidária que mudou, que agora é de 6 meses, e a idade. A idade prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, no inciso 6. E aí, então, cumprindo todos os requisitos de condição de elegibilidade, com também a não presença de nenhuma causa de inelegibilidade, ele vai ter seu registro deferido. E aí, uma vez publicado o registro da candidatura, ele vai ter direito a um CNPJ, vai ter que abrir uma conta bancária específica para a campanha eleitoral, vai pegar recibos eleitorais para dar, então, início à sua campanha, arrecadando recursos só de pessoas físicas, porque jurídico é proibido, foi proibido, então ele só pode arrecadar de pessoas físicas e dele próprio, se ele guardou algum dinheiro, algum recurso para as eleições. Então ele pode receber recursos financeiros em dinheiro, depositado na conta bancária da campanha, ou então qualquer bem estimável em dinheiro que ele pode vender e colocar os recursos na conta específica da campanha eleitoral. Ele, tendo o registro deferido, vai poder então dar andamento à sua campanha para os eleitores, para que possam então escolhê-lo como candidato. Então, o registro deferido, ele começa a campanha. Mas se ele tiver o registro indeferido, ele pode recorrer, e aí então, encontrando-se subjúdice, ele poderá praticar todos os atos da campanha eleitoral. Então, o candidato cujo registro encontra-se subjúdice, vai depender da apreciação judicial, ele poderá praticar todos os atos, inclusive ter seu nome incluído na urna eletrônica. Agora, os votos obtidos por ele na campanha eleitoral vai depender do deferimento do pedido de registro. Se ele tiver o pedido indeferido, ele não vai ter computado para ele aqueles votos. Mas se ele tiver o pedido deferido, vai para ele, para o partido político. Fica nessa espera, digamos assim. Nessa espera do julgamento pelo órgão da Justiça Eleitoral competente. Quais seriam algumas causas para ele ter um registro indeferido? Por exemplo, faltar uma condição de elegibilidade, a idade, por exemplo, o domicílio eleitoral, que é de 1 ano, a filiação ao partido político, que agora é de 6 meses, anteriormente era de 1 ano, mas a Lei 13.165 de 2015 alterou. Era de 1 ano, mas agora é de 6 meses, até 6 meses antes da eleição. Então, ele pode também ter uma causa de inelegibilidade. Por exemplo, ele pode estar com direitos políticos suspensos, ele pode, por exemplo, ter faltado uma eleição, tem uma multa lá pendente, ele não pagou a multa, e no dia do registro ele tem que estar com a multa paga.
Ele pode também ter levado uma multa na eleição como candidato anteriormente e não negociou aquela multa. Por quê? Porque o candidato, ele pode negociar na Justiça Eleitoral, negociar como? Pedir que ela seja parcelada. E pagando a primeira parcela, ele pode então ter seu registro deferido. Então são as condições de elegibilidade. Se faltar alguma, ele pode ter o registro deferido, ou então a presença de uma causa de inelegibilidade, que elas estão na Constituição Federal e na Lei Complementar 64/90, que trata da inelegibilidade. A propaganda eleitoral, né, durante a campanha, eu digo que é o ato mais importante para o candidato. É neste momento que ele vai levar aos eleitores, né, a sua plataforma, né, política, né, o que ele pretende fazer se ele for eleito. Então ele vai ter que convencer os eleitores que é o melhor, né, naquele momento, né, como candidato, né, para que seja escolhido então por eles. Na propaganda eleitoral existem proibições e existem também, né, permissões. A Lei 13.165 também alterou muito a propaganda eleitoral. Por exemplo, cavalete hoje é proibido, né? Pintura em muro também proibido. Hoje ele pode colocar um cartaz, né, por exemplo, de meio metro quadrado, um único, em um muro. Mas é permitida a pintura, não é proibido hoje a pintura. Viadutos, pontes, passarelas, tudo proibido, propaganda eleitoral. Praias, na praia, né? Cinemas, ginásios esportivos, lojas, comércio, restaurante, tudo é proibido propaganda eleitoral. Então a Lei 13.165, ela realmente vedou muita coisa, né? Muitos tipos de propaganda eleitoral. Por exemplo, boneco em rua também não pode, mas ele pode colocar uma mesinha para distribuição de material impresso nas vias públicas, desde que não atrapalhe a passagem. Ele pode também usar bandeiras também, né, o candidato. Então, são algumas permissões e proibições, né? Outdoor proibido, showmício proibido, comício pode, até antivéspera da eleição. A fiscalização da propaganda eleitoral é feita pelos juízes eleitorais, certo? Nesta eleição que nós vamos ter agora, que é a eleição, né, municipal, a propaganda é feita pelo juiz eleitoral. Quando o município tem mais de uma zona eleitoral, o presidente do TRE escolhe um para juiz da propaganda, um para prestação de contas, um para registro de candidatura e um para as ações. Então, o presidente do tribunal vai escolher um para a propaganda e esse juiz é quem vai fiscalizar a propaganda eleitoral através do chamado poder de polícia, podendo, né, retirar propaganda que esteja colocada de forma irregular. Existem muitas infrações? Né? Existem, ocorrem, né, muitas infrações, né? Mas há também na legislação eleitoral, né, a chamada notificação. Então, o juiz da propaganda notifica o candidato a retirar aquela propaganda, concede, né, um prazo a ele, que está na legislação eleitoral, para que ele retire a propaganda e comunique que ela foi retirada. E comunicando, retirando, tudo bem. Não retirando, aí vamos então, né, fazer a apuração. Então, o juiz é quem vai apurar. Os partidos políticos, na propaganda eleitoral, eles vão, né, com seus candidatos, né, atuar, por exemplo, fornecendo a eles material de propaganda, como, por exemplo, bandeira, né, por exemplo, fornecer para ele material impresso, pode fornecer recursos também financeiros para os candidatos. As coligações também atuam dessa forma? A coligação, na verdade, ela é composta por vários partidos, né? Então, posso ter coligação na majoritária, por exemplo, só para prefeito, só para presidente, né? Só para governador, ou então na majoritária e na proporcional, para deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Para ambas, né? Ou então só para proporcional também. Então, posso ter só para majoritária, só para proporcional ou para ambas. E aí, então, a coligação ela vai ter um representante, porque a coligação na eleição funciona como se fosse um único partido. E, dentre aqueles partidos que fazem parte da coligação, eles vão escolher um filiado deles para ser o representante da coligação. E esse representante vai representar a coligação perante a Justiça Eleitoral em todos aqueles, né, todas as situações que envolvam a coligação. Por quê? Porque o partido coligado não pode atuar de forma isolada na coligação, na Justiça Eleitoral, a não ser quando ele for questionar a validade da coligação realizada pelo órgão superior de direção partidária. A Lei 13.165 de 2015 alterou também a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Trouxe, né, alterações substanciais à Lei 9.504/97, como, por exemplo, a propaganda eleitoral anteriormente tinha início a partir do dia 6 de julho do ano da eleição. Agora vai ser a partir do dia 16 de agosto, então o tempo foi reduzido. Não é? Então, a partir do dia 6 de agosto começa a propaganda eleitoral e ela vai até a véspera da eleição, né? Carro de som, passeata, caminhada, carreata, exceto rádio e televisão, que é até a antivéspera, comícios, né? E reuniões, que vai também até a antivéspera.
Então, esta é a propaganda normal, nas ruas. Rádio e televisão são 35 dias hoje, até a antevéspera da eleição. Então, os candidatos vão se apresentar, né? Uma alteração muito importante foi que nós vamos ter apenas, né, de segunda a sábado, propaganda na televisão e rádio só para prefeito. Prefeito. Vereador não vai ter. Vereador só vai ser através de inserções. Inserções são essas pequenininhas que nós assistimos na televisão, de 30 segundos ou 1 minuto. Né? Então, vão ser 70 minutos diários, rádio e televisão, sendo que 60% delas para prefeito e 40% para vereador. Né? Elas podem ser de 30 segundos ou de 1 minuto. Então, vamos ter para prefeito e vereador, mas na propaganda em cadeia, né, rádio e televisão só para prefeito. Bom, a internet, ela já foi regulamentada anteriormente, né? Nós temos várias mudanças, né, em legislação eleitoral, a 11.300 de 2006, a 12.034 de 2009, a 12.891 de 2013 e agora a 13.165 de 2015. E tivemos aí, durante esse tempo, não é, várias alterações na lei das eleições, inclusive, não é, a internet. A internet hoje ela é livre. O candidato pode ter sua página na internet e fazer sua propaganda. Ele pode utilizar também, não é, as redes sociais, né, Twitter, Facebook, etc. É livre. Porém, a internet tem que ser feita a propaganda de forma gratuita. Não pode ter propaganda eleitoral na internet paga, como também no rádio e televisão, também é gratuita. A única propaganda paga é na imprensa escrita, jornal, 1/8 e 1/4, eles pagam. Então, na internet, é permitido, porém é proibido usar, por exemplo, né, sites de empresas privadas, pessoas jurídicas, e também de órgãos públicos e entidades da administração indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. O candidato pode mandar mensagem para o eleitor? Pode, se ele tiver cadastrado. Ele não pode comprar aquele pacote de e-mails que vendem, né? Esses pacotes é proibido. Nem também órgão, nem nenhuma empresa pode fornecer a candidato, né, este pacote de e-mails. É proibido. Mas quando ele enviar uma mensagem para o eleitor, ele tem que colocar lá um link para, se o eleitor não quiser mais receber, desabilitar. Se ele não fizer, vai ser notificado, vai ter um prazo para tirar, né, não mais mandar mensagem para aquele eleitor, sob pena de ser, né, sofrer aí uma apuração pelo juiz eleitoral competente. Como professor de direito eleitoral, né, esse curso tem uma importância muito significativa, né, tanto para aqueles que vão concorrer a um cargo eletivo este ano na eleição, né, porque vão ter aí as regras, né, das eleições, por exemplo, propaganda, prestação de contas, registro, os órgãos da Justiça Eleitoral, como também para aqueles que vão se submeter a um concurso público para a magistratura, para o Ministério Público, para o eleitoral e outros também que abordam a legislação eleitoral. Então, a importância desse curso é muito grande por todas essas pessoas que vão ter aí, né, um material bem aprofundado da legislação eleitoral através de especialistas, né, que trabalham e estudam a matéria eleitoral, que ela muda muito através, né, dessas reformas eleitorais, né, a 11.300, a 12.034, a 12.891 e agora a 13.165. Então, todos vocês, através desse curso, vão ter aí, né, uma visão geral, né, desta matéria chamada Direito Eleitoral, que é muito importante para tanto os candidatos como para aqueles que vão também, né, participar de concursos públicos e para os advogados também que trabalham na área eleitoral e que vão atuar para partidos políticos e também candidatos. Então, aproveite este curso que será de grande valia para todas essas pessoas que trabalham nesta área de direito eleitoral.